Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, eu vou tentar passar um conteúdo para vocês agora, que é um conteúdo inicial, eu acho que para quase todos. Para aqueles que já viram, eu peço um pouco de paciência, porque a ideia é que a gente faça uma equalização da turma, para que todo mundo fique mais ou menos no mesmo nível, tá? Nós vamos falar de iluminação, vamos falar das tarefas, dos esforços práticos para que a gente consiga construir determinadas iluminações. No final, eu vou demonstrar algumas, ao longo da apresentação tem um monte de exemplos, mas no final eu vou demonstrar algumas coisas que têm a ver mais com filmes mesmo, com a ideia do cinema, para a gente fazer uma pequena análise de como é que eles são feitos, tá? Em relação à montagem da iluminação, então eu faço tecnicamente e coloco algumas coisas dos sentidos que estão colocados ali, tá? Eu vou compartilhar a tela de um material que eu preparei em relação a como eu classifico a montagem da luz. Efetivamente, a gente pega para cada fonte de luz e nós temos a gente tem uma categorização de como cada fonte de luz funciona. Eventualmente aqui, especificamente aqui, eu tenho duas fontes de luz. Eu tenho uma janela que vem daqui e eu liguei a luz para fazer a luz da peça aqui para tentar dar uma compensada. Eu vou só desligar um pouquinho para que vocês vejam a diferença que isso vai ocasionar. Ó, se eu desligo, a fonte de luz que vem efetivamente da janela. O que eu coloco aqui, eu ligo essa outra luz um pouquinho mais geral, para tentar diminuir um pouco, para que tenha um pouco mais de luz desse lado também. Tá? Mas isso é um detalhe em função de todos os pontos que nós temos em relação à questão da luz. Então, onde que eu tirei essa teoria? Eu chamo de DNI, que quer dizer direção, natureza e intensidade da luz. Isso é de um autor chamado Edgar Moura, tá? Que está num livro chamado 50 anos Luz, Câmera, Ação. Tá? Qual é a virtude desse cara? Na verdade, me pareceu uma teoria muito simples, entre aspas, da gente entender de como a gente pode classificar a luz e, obviamente, quais são as intenções que estão relacionadas a isso. Só de luz, tá? Depois, mais para frente, nós vamos falar de composição, de como a gente faz o quadro. Mas agora é como a luz funciona, enfim, e tal, e como a gente pode trabalhar com ela. Alguns exemplos vão ser mais fotográficos, alguns exemplos, quando tiver a questão do flash, eu vou alertar. Por quê? Porque tem uma diferença crucial, e essa é a primeira diferença que nós temos que fazer. A diferença entre luz contínua e a luz esporádica, que seria a luz de flash. A luz de flash, obviamente, é uma luz muito rápida, que a gente não consegue ver efetivamente como é que ela se comporta. A gente pode ter uma recomendação, digamos assim, uma indicação de como ela vai funcionar, mas a luz contínua nos dá efetivamente tudo como ele vai funcionar naquela hora. Luz contínua, obviamente cinema, vídeo, essas coisas e tal. Fotografia também pode trabalhar com luz contínua, mas o flash acaba entrando também no rol de possibilidades da fotografia, principalmente por causa da sua intensidade. Tá? Mas nós vamos trabalhar com a ideia das luzes de forma geral. A gente pode falar de fotografia de luz contínua ou de luz de flash, mas nós vamos trabalhar com como essa luz pode ser montada tecnicamente, principalmente agora, e depois em termos comunicativos. Tá? Eu vou compartilhar a tela para vocês, então, com a apresentação. Eu vou mandar, se eu não esquecer, porque eu sou meio louco, eu ando meio louco, eu vou mandar para vocês essa apresentação junto no material, entendeu? Vou gravar aqui comentado e a apresentação vai junto, porque eventualmente fica um pouquinho pequeno. Ok, aqui está a apresentação, deixa eu só ver como é que eu consigo fazer. Ó, DNI, tá vendo? Direção, natureza e intensidade. Então, eu vou botar a exibição da página, tire modo de leitura, Ctrl H. Aí, ó. Beleza? Estão enxergando, né? DNI, direção da luz, natureza da luz e intensidade da luz. A intensidade vocês, de alguma forma, estão aprendendo ou aprenderam, né? Ou seja, a gente trabalha com as relações de velocidade, a gente trabalha com a relação do diafragma, mas a gente está trabalhando com a regulagem de intensidade nesse estágio, efetivamente no mecanismo que absorve essa luz, certo? Ou seja, nós temos uma quantidade de luz e a gente regula o diafragma e regula a velocidade para que a fotometragem, ou para que a luz seja correta. Mas isso a gente está fazendo na recepção. A diferença dessa intensidade que o Edgar Moura trabalha é a noção da intensidade que a gente pode fazer controlando a luz, porque ele trabalha com a ideia de fotografia para cinema. E a fotografia para cinema a gente precisa controlar esses aspectos, tá?
Então, a intensidade eu não vou chegar hoje, vou falar mais para frente de forma muito prática, assim, de como é que a gente pode trabalhar. Vou dar alguns apontamentos, mas eu vou falar principalmente de direção e natureza. De novo, aqueles que já viram, vão tomar um café, fazer outra coisa, tá? Paciência, ok? Direção da luz. A direção, efetivamente, gente, é da onde essa luz vem. Ou seja, quando eu desliguei essa luz aqui, que nós temos duas fontes, vamos trabalhar com a ideia de uma fonte só. Quando é uma fonte só, essa luz está vindo de lado, certo? Ou seja, existe um eixo, a gente estabelece um eixo entre câmera e sujeito. Aqui o eixo é vocês me olhando e o meu rosto. Em relação a vocês, em relação ao ponto de vista da câmera, a luz que vocês estão enxergando sobre o meu rosto é uma luz que vem desse lado aqui, se eu desligar a luz de novo, ó, é uma luz que vem da esquerda para a direita, no caso, para vocês aí da direita para a esquerda, mas é uma luz que vem daqui para cá. Isso tem uma direção, a luz está direcionada, vai ter as suas intenções, tá? Mas ela tem uma direção. Quando eu ligo essa luz aqui, é uma luz que vem mais de cima, como o ambiente todo é mais branquinho, acaba rebatendo, mas acaba preenchendo de uma maneira um pouquinho mais uniforme. Ou seja, a gente pode identificar as direções que a luz se apresenta. Olha só, eu pego esse primeiro caso aqui, na verdade a gente tem efetivamente todas essas luzes aqui, a gente tem um ponto de vista da luz, ou seja, a câmera está sempre no mesmo lugar e foi mexendo a direção da luz, correto? Na primeira foto, a luz está bem frontal, a luz está bem de frente, é quase como se ela corresse exatamente sobre o eixo dessa câmera de vocês aí que vem e vem paralelo. Certo? Vem paralelo a esse eixo. Por que não é exatamente no mesmo eixo? Porque a lente está um pouquinho mais para baixo. Mas ela corre paralelo. E tu vê que o nariz dele está com uma sombrinha para o lado, né? Porque provavelmente essa foto foi feita na vertical e aquele flash foi, portanto, colocado na vertical e a luz veio um pouquinho atravessada. Mas é muito próximo do centro, certo? Só que por causa disso, a gente não consegue enxergar. Deixa eu fechar isso aqui, não sei se está aparecendo para vocês. A gente não consegue enxergar sombras, né? São poucas sombras. Então é o que a gente chama de luz chapada, uma luz frontal, uma luz estourada que vai tornar o rosto desse sujeito um pouco mais reto, portanto mais chapa, portanto sem profundidade, portanto sem volume, então por isso mais chapado. Né? Pensa bem. Enfim, essa luz frontal cria essas pequenas sombrinhas que estão colocadas aqui, tá vendo? E essa sombra do nariz. Tem um pouquinho de volume, mas se tu olhar aqui o rosto, por exemplo, tu não enxerga direito a profundidade que tem os olhos. Essa luz aqui é uma luz oblíqua, está no ângulo de 45 graus. Por que 45 graus? Alguns chamam de luz Rembrandt, porque na verdade a luz entra aqui e ilumina o outro olho. Ela entra em diagonal, projeta a sombra do nariz, dá para ver a sombra do nariz, dá para enxergar o outro olho porque a luz chega lá e cria um volume do rosto aqui, ó, né? Ou seja, a projeção de sombra é que cria o volume do rosto, certo? Essa luz tem mais textura, né, tem mais volume. Então, tecnicamente, isso dá para nós a sensação de mais volume. Só estou falando tecnicamente, tá? Em termos de sentido, algumas vão ficar mais evidentes. Essa aqui, por exemplo, essa luz está em relação ao eixo de vocês, o eixo é esse aqui, em relação a esse eixo, essa luz está exatamente a 90 graus. É o caso dessa janela. Ela está a 90 graus, ela ilumina todo um lado do rosto e não ilumina o outro. Né? Nesse caso ainda, de uma maneira muito intensa do outro, de um lado, e pouco intensa do outro. E a última foto? A última foto também é uma luz de frente, é uma luz que chega de frente. Só que a luz pode variar, assim como vocês estão vendo, ela pode vir daqui, ela pode vir daqui de 45, ela pode vir de 90, mas essa direção pode variar, e varia assim, como varia assim também. Ela pode subir um pouco, ela pode descer. Então essa luz é frontal. Essa última aqui, ó, é uma luz frontal. Qual é o problema? Ela está vindo de baixo para cima. Né? Essa luz de baixo para cima é uma luz que causa estranhamento. Por quê? Por que essa luz parece tão estranha? Basicamente porque a gente não está acostumado a enxergar as pessoas com a luz vindo de baixo. A gente acostumou ou vive olhando para as pessoas sempre com uma luz que vem de cima para baixo. A luz vem de cima para baixo e são essas sombras que a gente está acostumado a enxergar. Então, a brincadeirinha da vela ou da lanterna para iluminar é porque cria um rosto diferente, um rosto disforme. Por quê? Porque a forma que nós estamos acostumados a ver é uma luz que vem de cima para baixo. Mas todas essas luzes são frontais, são luzes que chegam sobre o sujeito, né? A partir do eixo de vocês, estão incidindo, nesse caso, sobre o sujeito. A gente tem algumas coisas de sentido. Nessa primeira imagem, uma imagem muito mais natural.
A segunda já um pouco mais de volume, que possa ter um pouquinho mais de drama, um pouquinho mais de intensidade. A terceira que vai caminhando, digamos assim, para a ideia de um suspense, né? Por quê? Porque a gente não consegue enxergar o outro lado do rosto. Todas essas áreas que são escuras, principalmente do rosto, nos causam algum desconforto. Aquilo que é escuro, a gente precisa da visão para que nos dê a própria segurança. Se a gente entra numa sala está escura, a gente não tem medo porque acha que vai ter um bicho ali, mas não é porque não tem um bicho. Na verdade, é porque está escuro, tu não sabe se tem. É a dúvida que te assusta. E na última é, obviamente, a falta de naturalidade desse olhar. Ou seja, quando a gente olha, não há uma luz natural. Então, todas vão criando desconfortos. Então, a gente tem... Se eu pudesse elencar, seria comédia na primeira, né? A segunda seria um drama, o terceiro seria suspense e o quarto seria um terror. Se a gente pudesse elencar em termos de intencionalidade. Tá? Deixa eu passar aqui. Como é que eu faço? Aqui. Deixar. Aí, beleza. Agora sim, tá aí a luz frontal, ou seja, na primeira vez nós falamos sempre de luz frontal. Né? Ou seja, a luz que vem de frente. Ah, mas vem de frente, tá, vem de lado, mas ainda é frontal. Ela a gente chama luz oblíqua, desculpa, a gente chama de luz rasante, que é uma luz que passa rasante, ela não tem um ângulo que vai bater e vai direto, ela vai iluminar e o que bater aqui vai ir para vocês. Então, essas luzes são luzes que estão a nosso favor. Essa é a questão da nomenclatura. Por que a gente chama esses outros tipos de luz aqui, os dois, o contra-luz de cabelo e o contra-luz de fundo, a gente chama de contra? Porque ele vem contra a direção do eixo. É quase como se eu pusesse uma luz aqui e fosse em direção à câmera. Claro, a fonte de luz não aparece, mas os anteparos no meio do caminho aparecem, como essa luz de recorte, tá vendo? O contra-luz de recorte é essa luz que tem aqui, ó. Essa luzinha aqui tem aqui, que é uma lâmpada, enfim, uma luz que está sendo projetada sobre o cabelo desse manequim, correto? Beleza, é um contra-luz de recorte, fica tudo branco ali, né? Fica tudo branco, o rosto fica escuro, depois a gente vai compensar, mas fica tudo branco. Então o fundo não pode ser claro. Se o fundo é claro, tu mistura com o branco, então o fundo tem que ser escuro. Tá vendo? O fundo fica escuro na medida em que tu ilumina esse cabelo para tu fazer a separação. A outra é contra a luz de fundo. Em vez dessa luz virar em direção ao cabelo, ela vira lá para o fundo. Ela vira lá para trás. Ela ilumina o fundo, que antes era escuro e que agora é claro. Ou seja, a gente trabalha com o que a gente chama em cinema da questão de iluminação por zona. Eu ilumino uma quantidade de luz aqui e uma quantidade de luz aqui. A câmera está aqui. Eu tenho planos de luz. Planos são lugares onde a luz vai pegar. Quanto mais essas coisas estiverem separadas, melhor é para a gente trabalhar a iluminação específica aqui. Porque se eles estiverem junto, eu não tenho muito como iluminar esse sem iluminar esse. Então, estúdios grandes são bons por isso. Eu consigo separar o primeiro plano do segundo. Entende? E nessa lógica eu consigo fazer iluminações independentes. Mas nós vamos chegar lá, tá? Ou seja, a direção da luz, deixa eu ver, a direção da luz é isso aqui. Quando ela vem de frente de onde ela vem, e de trás que ela pode ter esses dois comportamentos, um contra-luz de cabelo e, no caso, um contra-luz de fundo, certo? Aí, aqui tem um mapinha de como a gente pode trabalhar. Tá vendo ali, ó? Eixo óptico, luz anterior ou luz frontal, tá? Essa luz frontal que vem de frente ali naquele ângulo. Mais ou menos o comportamento do flash que fica embutido na câmera ou aqueles flashes de cabeça. 45 graus, né? Eu chamo de luz oblíqua, né? Alguns chamam de luz angular, luz angulada, mas é uma luz que está a 45 graus, mais ou menos a 45 graus. E a luz rosada, que está em espanhol, é luz rasante. É rosada porque eles dizem que essa luz é a luz do nascer do sol, do pôr do sol, que é uma luz muito mais rasante e que é um pouco mais avermelhada, por isso um pouco mais rosada, tá? Então, essas luzes frontais e ali atrás o contraluz. É o lugar onde normalmente se posiciona o contraluz em direção ao eixo, seja em direção à cabeça da pessoa ou naquela luz que vai lá no anteparo e volta. Então, aquela região lá atrás é onde a gente vai poder trabalhar com o contraluz, tá? Beleza. Basicamente a direção é essa. Ah, mas tecnicamente é posicionar. E o bom é trabalhar com uma luz por vez. A gente começa a trabalhar com 2, 3 luzes aqui. Você trabalha com 2, para que vocês me vejam um pouquinho melhor. Mas quando você trabalha uma por vez, tu consegue enxergar. Tá, daqui que vem ela. Quando começa a misturar as luzes, é que dá confusão. Entende? A direção da luz ela é mapeada muito com uma luz única. Tá? E de preferência com uma característica que nós vamos ver agora. Tá? Matamos a direção, olha que fácil. A direção, obviamente, cria alguns sentidos que nós vimos ali, né?
cria alguma atmosfera, cria alguns sentidos comunicativos, mas basicamente é isso. Em termos de direção, ela pode ter esse eixo, e pode vir de trás, né, fazendo ou contraluz ou iluminando lá ao fundo. Ponto. Isto é direção da luz. Ok? Aí a gente passa para a natureza. DNI. Direção, natureza e intensidade. Quando a gente fala de natureza, a gente vai falar de dois aspectos. A natureza se divide entre esse conceito, luz dura ou difusa, ou a difusão da luz, tá? Luz dura ou difusa, isso é a primeira característica da natureza. E a segunda é a temperatura de cor. Vocês vão ver que a maioria das fotos que eu vou, ou muitas fotos que eu vou passar, são preto e branco, para não deixar com que a cor influencie tanto, e a temperatura de cor é bem complicadinha de lidar. Hoje eu só vou dar um pequeno pitaco sobre a temperatura de cor. Nós vamos retomar a temperatura de cor, porque ela é, obviamente, fundamental, mas para o que a gente precisa, assim, no início, eu acho que o preto e branco é mais tranquilo para a gente analisar. Temos duas imagens aí, de um rapaz e de uma moça. Esse rapaz está iluminado em que direção? Quando a gente visualiza a imagem da esquerda para a direita. E está entrando um pouquinho de luz no outro olho, né? Então a nossa luz é quase a 90 graus, talvez seja 89, 88, ela está um pouquinho para cá, e vazando um pouquinho sobre o outro olho. Mas olha que legal, por que vaza sobre o outro olho também? Porque a luz está um pouquinho mais de cima. Então ela entra em ângulo e ilumina aquele olho dele, certo? Agora, como é que vem, da onde vem a luz da menina? Ou da moça? Não dá para saber direito, né? Porque a luz dura, gente, nos dá exatamente, ou nos indica com clareza, quais são as áreas de sombra. Porque a luz dura é muita luz, portanto, sombra. Quando a gente tem luz em quantidade e, digamos assim, espalhada, a luz fica difusa. A luz fica difusa e eu não consigo enxergar direito da onde vem essa luz. Então, na menina, da moça, a gente supõe. Eu suponho que essa luz venha mais de cima, porque eu vejo a aba do chapéu aqui um pouquinho mais iluminada. Né? E o queixo dela aqui um pouquinho mais iluminado também, porque parece estar um pouquinho mais para frente. O resto é uma luz muito equânime, muito equilibrada. Então a sacada é essa. Como é que eu faço para identificar a direção da luz? É muito melhor com luz dura. Olha só, nos outros slides. Aqui, ó. Tudo luz dura. Por quê? Porque fica mais fácil de identificar qual é a direção dela. Tá? Mas voltando para cá, luz dura ou difusa. Basicamente essa é a diferença. É simples. Luz dura é aquela que gera sombras muito demarcadas. E sombras podem nos dar esses aspectos um pouco mais tensos, um pouco mais que criam áreas mais sombrias e tal. A gente cria a partir da diferença de luz. Isso é luz dura, com sombra bem delimitada. E a luz difusa não. É uma luz que vem e passa por um anteparo e vai de maneira mais distribuída. Né? Basicamente, a gente pode analisar isso como uma luz do sol, que seria uma luz dura, e nublado, e aí é uma luz difusa. Entende? O sol está ali, mas está passando pelas nuvens, né, e está fazendo com que aquela luz seja muito mais, igualitária, muito mais distribuída. Tá? Aqui tem dois exemplos também de luz dura. Ó. Vejam que à esquerda aqui, aqueles guarda-sóis ali, que são hexagonais, eles servem, obviamente tem uma luz muito dura incidindo sobre eles. A gente não enxerga aqueles desenhos no chão como buracos no chão, a gente enxerga com a projeção de sombra dos guarda-sóis, que são áreas escuras. Na composição eles entram como áreas escuras. Né? E a mulher está passando bem direitinho ali, tá vendo? Ela está emoldurada por essa área negra. Ou seja, um azul, um preto, um azul e um preto. E no meio deles, esta mulher. A foto foi bem pensada em relação a isso? Foi, mas ela poderia ser feita de forma difusa? Poderia, mas talvez não tivesse o mesmo efeito. Tá? A luz do menino aqui, da criança, ela está uma luz difusa. Por quê? Porque a luz que está pegando aqui não é tão diferente do que está pegando aqui. Mas a gente está enxergando que aqui está um pouquinho mais escuro do que aqui. Ou seja, a gente enxerga que a cabeça dele é cilíndrica. Grande a cabeça do Pierre, inclusive. Mas é cilíndrica. Ela vai de uma área mais clara para o escuro, mas com uma transição suave. Certo? Mas lá no fundo está escuro. Mas lá no fundo está escuro porque não está entrando nenhuma luz. Por quê? Porque essa luz é uma luz rasante. Uma luz difusa e rasante que passa pelo menino e não, ou pela criança, e não entra lá naquela área que é mais escura. Ou seja, é uma luz difusa, mas a gente consegue interpretar a sua direção por causa desse volume criado na touca ali da criança. Tá? Luz dura ou difusa? Isso é clássico. Né? Ou seja, muita luz de sol, né, com a menina, e a gente tem ali uma característica interessante, que é a menina está luz e sombra. Só que, gente, a área que está certa na fotometragem é o olho dela, tá vendo?
Ah, mas está no escuro. Não, não está no escuro. Ali é a fotometragem correta. A fotometragem correta está bem no olhinho dela. Se tu tiver luz e sombra, muito contraste, recomenda-se que se tu está fotografando uma pessoa, esta pessoa esteja sob a luz correta. Se é uma pessoa que está sob a luz correta e tem áreas de claro e escuro, recomenda-se que o olho esteja fotometrado certo. Então estourou lá no fundo, ó, tá tudo claro, muito claro. Por quê? Porque é uma luz dura. Você tem muita luz lá e menos luz aqui. Só que nesse menos luz era que interessava. Então tu acerta na menos luz, lá vai estourar. Paciência. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar agora. A outra, lâmpada fluorescente. Esses ambientes em que tem muita lâmpada fluorescente, né? Shopping center, no caso aqui, mas lojas, qualquer coisa que tenha lâmpadas fluorescentes. Essas lâmpadas são muito difusas, porque elas têm, inclusive, elas são branquinhas, que tem aquele pó, né? Aquele pó dilui a luz, espalha a luz, manda para todas as direções, inclusive para o teto. Só que no teto tem aqueles anteparos espelhados, enfim, ou tem aquelas calhas que mandam a luz de volta. Isso é legal, porque na verdade é uma luz difusa, feita difusa, que vai mandar para todo, mas a gente precisa de uma luz que volte para aquela direção que nos interessa. Então a gente enxerga um pouco mais de luz na cabeça, mas a luz está pegando, sob certo aspecto, igual em todos. Aqui tem algumas estratégias de difusão da luz. Ou seja, a luz, vamos chamar assim, naturalmente ela é dura. É uma luz dura. A luz do sol é uma luz dura. Uma luz de lanterna é uma luz dura. O que tem? A gente pode fazer anteparos que vão controlar essa luz ou transformar ela em difusa. Se eu tenho uma luz dura que vem daqui para cá e eu boto um espelho, essa luz vai pegar aqui desse lado, dura. Vai passar e vai bater no espelho. Se esse espelho aqui estiver na minha direção, qual é a luz que vai voltar no meu rosto? A luz dura, certo? A luz dura vai bater aqui, o espelho é uma superfície especular, reflete exatamente aquilo, ele bate e volta uma luz dura. Agora vamos rebater com outra coisa. Uma coisa que não seja tão polida, ou não seja tão especular, não seja um espelho, seja uma cartolina branca, uma folha de papel branca. Esta luz que vem aqui, ela não vai voltar dura, ela vai voltar difusa, porque a superfície não é, a superfície é mais rugosa. Eu vou tentar fazer essa demonstração de tatuagem que eu peguei, para ver se vocês enxergam. Se não der certo, paciência, depois eu mostro pessoalmente. Mas aqui, ó, temos sombra aqui e luz aqui, certo? Talvez dê um efeito legal, mas ó, eu vou botar essa branca que está rebatendo a luz que vem de lá. Talvez o meu rosto desse lado aqui, ó, esteja ficando um pouquinho mais claro. Tomara que esteja ficando mais claro. Senão eu demonstro depois, tá? Mas ó, é rebater a luz que vem de lá. Isso que aquela luz já é uma luz um pouco difusa. Por quê? Porque o sol não está entrando por lá, o que está entrando é a claridade. Aquela janela lá da casa da mãe, ela não entra o sol ali, ela entra a claridade, beleza? Mas isso nós estamos pegando a luz que passa e rebatendo. Nos exemplos de baixo, nós temos o grande exemplo de difusão da luz com a luz passando pelo objeto. Se tu deixar passar com um vidro normal, ele passa e não sofre alteração a luz. Mas se tu passar com alguma coisa em que faça com que a luz passe por aquela superfície, enfim, por aquele anteparo, e seja transformada, é um difusor. Papel vegetal, a própria toalha que eu posso botar na frente, porque vai deixar passar um pouco de luz. Papel vegetal, papel manteiga. Um exemplo clássico, nuvens. As nuvens são coisas, ou superfícies, ou anteparos, que pegam o sol em cima, enfim, uma luz dura, e mandam para baixo uma luz difusa, né? Ou seja, a luz ela é espalhada, certo? Isso é um modo de transformar. No exemplo de cima ainda, desse que rebate, quando as pessoas usam normalmente o flash, eu vejo que alguns fotógrafos rebatem o flash para cima, porque aquele flash vai bater lá em cima e vai descer difuso. Por quê? Porque o teto normalmente, tirando aqueles lugares que vocês frequentam às vezes, normalmente não tem espelho no teto. Eles têm superfícies, muitas vezes claras, e um pouco opacas. Então essa luz vai bater no teto e vai descer no teu modelo com uma luz mais difusa, certo? A vantagem de tu ter isso é tu vai saber interpretar nas imagens, olhar da onde vem as imagens. A temperatura, bom, direção da onde ela vem. Natureza, duas coisas. Se ela é dura ou difusa, que parece relativamente tranquilo, e a temperatura de cor. Isso é bem difícil, eu só vou fazer um comentário sobre isso para depois retomar isso um pouquinho mais para frente. A temperatura de cor quer dizer que nem todas as luzes têm a mesma cor. Se vocês olharem aqui, e essa câmera não tem regulagem, ela tem uma regulagem
automático do balanço de branco, e é interessante porque quando a luz que tem aqui para vocês, quando eu desligar logo no início, aquela luz vai ficar meio azuladinha, porque é a luz meio difusa do céu e tal, então essa luz vai ficar mais azulada. Por quê? Porque essa luz é mais quente um pouco, tá? Vou desligar. Bom, desliguei. Daqui a pouco essa câmera vai regular para vocês, isso aqui vai ficar branco, porque ela tem essa bosta de temperatura automática aí, do balanço de branco automático. Quando eu ligo, logo que eu ligo, ó, amarela. Aí daqui a pouco já começa a puxar pro branco de novo, tá? Só um comentário, só para a gente pensar que as luzes podem, a gente pode administrar na obtenção que esta luz que é meio azulada, ela fique um pouco mais amarela. E essa luz que é muito amarela, a gente pode fazer ficar branca, pode fazer ficar azul. Entende? A gente pode manusear isso na recepção. Porque antes, quando a gente tinha filme, a gente só tinha uma relação. Filme era feito para a temperatura de cor do sol e era melhor fotografar no sol. Quando tu fotografava nublado, era um problema porque tu tinha uma cor muito diferente daquela que tu enxergava. Porque os nossos olhos fazem adequações da temperatura de cor. Nós vamos rever isso, tá? Eu vou passar algumas coisas, ó, em relação à temperatura de cor, ó. Tá vendo, ó? Vamos trabalhar com dois exemplos aqui, ou 3 exemplos da ideia do filme, que eu costumo brincar. Eu estou em 1984 e só tenho filme para fotografar. Todos os filmes são fabricados com daylight. Daylight, entendeu? Daylight. Olha como ele está com sol, como é que é. Ele está com uma luz branca, né? Ou seja, ele é daylight e o filme é daylight, está no daylight. Beleza. Esse do nublado ali, ó, tá vendo? Ele é mais azulzinho, porque o nublado tem uma tonalidade um pouco mais azul. Esta diferença, esse conceito aí, não estaria tão azul para os nossos olhos, porque o nosso olho vai fazendo o balanço de branco. Tá? Mas quando tu fotografa com filme, dá esse efeito. Ele parece mais azulado do que quando estava pessoalmente. E essa menina segurando a vela, efetivamente, se nós estivéssemos na presença dessa menina, a luz para nós não estaria tão amarelada ou tão avermelhada. Na verdade, ela está trabalhando com daylight, o filme, e quando ele fotografou, tu está com luz de vela, que o teu olho tentou puxar para o branco, mas não consegue, porque a vela é muito baixa a temperatura, é 1800 Kelvin, então ela é muito baixa e ela ainda fica meio amarelada, tá? Que são temperaturas Kelvin, ok? Ó. E aí nós temos aqui um exemplo, ó. Isso aqui foi fotografado, esse senhor, eu chamo ele de Fidel Castro, ele foi fotografado num lugar com um filme daylight. Olha lá a luz do dia. Ah, mas tá azul. Não tá azul, aqui na frente tá muito amarelo. Tu fotografou com luz de tungstênio, né? A luz sobre o sujeito é uma lâmpada dessas de casa. E na rua a luz ficou boa. Ou seja, lá a luz está branca. Aqui a luz está mais quente. Agora, se eu conseguisse, tá? Se eu tivesse um filme, que não tem, tá? Atualmente, principalmente, um filme que pudesse ter o balanço de branco dele, aquela mancha branca que está aqui, ó, essa ponta branca, vamos arrastar ele, vamos dizer que nós temos um balanço de branco de 2.800 Kelvin, ou seja, puxa o branco para cá. Quando eu puxar o branco para cá, vai puxar todos os azuis. O Fidel ia estar com a luz branca, mas a rua com luz azul. Entende? Porque tu puxou o branco para este lugar aqui. Aí o branco ficou condizente. O branco é luz de tungstênio e nós estamos na luz de tungstênio, então fica branco. E aí as outras cores se alteram. É complicadinho a temperatura de cor, tá? Mas são truques que tu pode fazer, tanto na própria fonte de luz, quanto na sua recepção, para que isso fique mais equalizado. Eu vou fazer alguns comentários breves sobre a temperatura, mas eu vou falar muito sobre a direção da luz. Quer ver, ó? Cadê aquela primeira que eu queria mostrar? Ó. Ah, mas tem uma luz mais amarelada e tal. Ótimo. Só que assim, ó, esta luz rasante é quase um contraluz. Na verdade, é um contraluz, porque vocês estão vendo as sombras das pedras para cá? Essas sombras para cá nos dão volume. Eu consigo enxergar o volume das pedras. E essa luz que pega aqui, por exemplo, né, que pega nessa pedra aqui, ó, nessa aqui, ó, tá vendo? Ela está separando essa pedra ali do fundo, porque ali atrás está escuro. Então, tu cria textura. Textura, o contraluz ajuda muito. Por quê? Porque cria volume nessas coisas que estão mais escondidas. Né? Esse rosto da menina. Ah, uma luz é quase rasante, sim. Ela é quase rasante, mas ela é um contraluz. Por que ela é um contraluz? Porque ela está vindo lá de trás, ó. Ah, mas não está vindo lá de trás, está vindo em ângulo lá de trás. Sim, senhor. Né? Tanto que ilumina o nariz dela. E olha que legal. Na verdade, ela vem, cria uma alta luz aqui e cria a área de sombra para cá. Isso tudo dá volume. Olha que o volume daqui para cá, ó. Olha esse volume é um volume muito interessante. Agora, repara, ela vem,
né? Cria sombras para cá, e aqui entra uma outra luz. Que luz é essa? Essa é a luz que está sendo rebatida. Aqui tem um rebatedor do lado de fora, fora do quadro, óbvio. Esse rebatedor é um rebatedor difuso, porque a luz que está vindo lá do Sol é uma luz dura e cria muita sombra. Aí eu pego e boto um rebatedor do outro lado para preencher essas áreas escuras. Percebam que aqui no meio do rosto dela, ó, é escuro dos dois lados. Ou seja, se não tivesse o rebatedor, tudo isso ficaria numa tonalidade parecida com essa. Nada de luz. Entende? Então, esse rebatedor é para preencher. A gente não está acabando com os volumes do rosto. Tá equânime, tem toda uma volumetria ali. Mas é por causa do rebatedor que entra para preencher. Então a gente chama luz dura, né, ou essa primeira luz, a luz principal, a luz fundamental. E a luz que vem aqui de trás, no caso, seria a luz de preenchimento. A luz principal de um lado é a de preenchimento, aquela que preenche as áreas que estão mais sombrias. Tá? Então essa tem a direção. Essa luz vem de onde? Isso é um contraluz. Está tudo vindo lá de trás. Eu poderia fotometrar aqui no sujeito ou na moça, mas não ia ser o mesmo efeito, porque tudo lá atrás estaria estourado. Então aqui a gente deixa bem escuro, porque a gente quer aproveitar essa luz que vem de trás. Essa é a mesma coisa. Ó, essa é uma luz que já vem mais de lado, tá vendo? Ó, mais rasante. Ou seja, é o entardecer, mas a luz está vindo daqui, e aí cria os volumes para o outro lado. O entardecer, dependendo do tempo um pouco mais nublado, cria também essa luz um pouco mais difusa. Olha o sol. Sol do meio-dia. É ótimo para fotografar, principalmente quando quer ressaltar cores, tá? Porque fica mais forte, o sol não. Porque o sol gera sombra. Gera sombra, gera luz, de luz dura, ele gera contraste. Por quê? Porque a sombra é preta. E qualquer cor que tu coloca do lado do preto, realça. Entende? Então, a cor do chapéu desse sujeito é mais intensa porque a gente tem áreas de preto. E às vezes ele não precisa nem estar com a roupa preta. As áreas de sombra são áreas mais pretas. Tá? Eu brinco sobre o cuidado que o sol do meio-dia tem que ter. Aqui a luz, ó, dura, causando certo desconforto. Aqui é uma luz com algum tipo de preenchimento, porque tu vê a sombra do mesmo lado, com alguma coisa rebatendo, né? E aqui a luz está de lado, a luz está angulada. Isso aqui é sobre o uso do flash. Aqui, essa luz, por que ela pode ser considerada uma montagem? Porque efetivamente nós temos que começar a trabalhar em relação, principalmente à direção, né, e à natureza sobre esse aspecto, dos duro e difuso, de forma síncrona. Né? A gente precisa que uma luz de uma foto seja exatamente a mesma do outro. E essa aqui, ó, tem um contraluz e uma luz frontal. Essa luz frontal é a luz do flash, ok, pegou, iluminou as pessoas, maravilha. Só que a luz que vem, que a gente está enxergando, está muito mais clara lá atrás do que aqui. Por quê? Porque é um contraluz, é o pôr do sol. Entende? E aí nós temos uma foto, foi feita no mesmo lugar, mas uma foto que eu tenho que foi feita com a luz de frente e uma outra com a luz de trás. Ai, meu Deus, isso parece estranho. Então, na hora de fazer uma montagem, por exemplo, a gente tem que escolher fotos que tenham direção, natureza e, de preferência, intensidade semelhantes uma à outra. A base e a que tu vai colar. Essa aqui tem que ter a mesma luz dessa, para que não pareça, obviamente, mais um monte de cuidado, para que não pareça montagem. E essa aqui parece montagem mesmo, não sendo. Tá? Aqui tem o uso do rebatedor e tal, algumas coisas de filtro, mas eu não vou entrar nesses detalhezinhos aqui com vocês, por enquanto. Ok? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vou agora, deixa eu fechar isso aqui, janelinha aqui, para eu voltar para vocês. Aqui, maravilha. Agora, eu vou apresentar alguns frames. Por quê? A gente está fazendo uma junção das turmas aqui, porque a Prof. Grazi teve o nenezinho agora, e a gente está aproximando com o pessoal de PMA. Tá? Então, a gente, obviamente, vai tentar trabalhar com as questões de movimento, de fotografia com luz contínua e tal, e o pessoal da introdução de foto vai trabalhar, sim, com iluminação, com esses necessários cuidados de iluminação, mas voltado mais para foto. Então, nós vamos trabalhar mais com a ideia de fotografia de cinema e vídeo, e a outra mais com a ideia de fotografia. Mas isso eu vou equalizar, agora nós vamos mandar meio junto. Tá? E eu peguei alguns frames, porque o frame é a essência da fotografia, porque está parado, mas trabalhado de forma cinematográfica, com as intenções que lhes cabem. Eu vou tentar compartilhar, tá? Eu vou fazer uma fala sobre cada um deles. Se não der, eu vou comentar e vocês ficam olhando no slidezinho que eu vou mandar com cada um dos frames. Mas eu acho que vai dar. Eu estou me acostumando com essas tecnologias do inferno.
Vamos lá. Ó, vou compartilhar esta tela aqui. Beleza. Deixa eu voltar para a primeira imagem. Não, vamos passar. Deixa eu ver. Vou fechar essa aqui, tá? E vou abrir novamente. Vocês não devem estar vendo agora. Estão me vendo, eu acho. Deixa eu abrir numa outra tela aqui para a gente compartilhar. Espera aí, Frei, isso aqui. Eu preciso abrir isso aqui. Só um pouquinho. É chato, né? É longo, desculpa, mas nós vamos conseguir. Vou abrir aqui, ó. Ah, beleza. Está abrindo mesmo? Que inferno. Deixa eu fazer uma coisa, como é que eu consigo ver para... Aí, beleza. Ótimo. Quando eu passar aqui, vai passar? Ok. Abrir como, vamos botar aqui, esse aqui não vai dar. Vamos abrir todas, então, vamos ver se vai dar agora. Só um pouquinho. Já vai. Paciência com o velhinho. Ajuda aí, computador. Aí. Acho que vai dar, deixa eu ver. Agora deu. Ok. Vamos aumentar um pouquinho. Uma delas. Aí. Deixa eu ver se a outra vai do mesmo tamanho. Não vai dar. Paciência com o velhinho. Agora, tá. Eu vou fazer assim mesmo, vocês. Eu vou mandar também os slidezinhos, vocês conseguem olhar. Eu vou começar com essa aqui. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí, agora vai dar. Não se assusta com a minha cara muito perto. Que inferno isso. Compartilhar. Oremos. Vocês sabem, né? Tomara que esteja aparecendo aí. Aí ou aqui. Não sei. É muito louco isso. Olha aqui. É um frame, né? Esse filme aqui, eu não lembro agora se é o Laranja Mecânica, eu não anotei. Mas, enfim, é um filme de frame de um cinema. Onde é que está a luz aqui? Na verdade, a câmera está colocada aqui em relação ao eixo. Ela está lá atrás, né? Ela está lá fora do viaduto. Então tem a cortina d'água e a gente até enxerga mais intensidade aqui, ó, da luz do que aqui. Então a gente presume que essa luz está por aqui, escondida aqui atrás, porque isso aqui parece ser mais uma luz de poste. Então tem uma luz que ilumina e vem de trás dos atores. Ah, mas eles estão escuros. Não importa, a gente viu eles em outra oportunidade iluminados de frente. A gente sabe quem são. Né? O que nós temos é um contraluz. E todo o efeito de uma luz mais azulada lá, em relação a esses dois pontinhos laranja do reflexo do carro, né? Da sinaleira do carro, que ilumina aqui, ó. Né? Que pode ser disso aqui, ou pode ser de uma outra luminária, mas, ou dessa aqui até, ó. Né? Mas é o laranja contra o azul. Questão cromática começa a entrar em jogo. Mas, direção, lá de trás. Luz dura ou difusa? A luz de origem pode até ser dura. A luz que vem de lá pode ser dura. Mas o papel aqui dessa cortina d'água é um difusor, porque ele deixa tudo muito equânime. Mas, por isso, ela dá o recorte, porque aqui não nos interessa, né, efetivamente, que ele apareça tão claramente. Percebam essa luz daqui também, ó. Tá vendo essa sombra que vem tá aqui, ó? Porque tem uma luz de lado também. Porque se tu botar só a luz aqui, ela ia entrar, ia ficar um pouco mais escura aqui, e aqui não ia ter luz nenhuma. Então tem uma luz lá também para iluminar todo o arco, porque senão aqui fica escuro. Entende? Então ilumina lá. E tu vê a iluminação por quê? Porque passa e projeta a sombra aqui, ó. E por que tu não vê lá do outro lado? Porque aqui do outro lado não aparece a parede. Entende? Ou a projeção de luz, de sombra, está sendo colocada aqui porque ele está mais longe do final do túnel. Ah, mas eu tenho que pensar em cada uma delas? Sim, tu vai ter que pensar em onde é que eu vou colocar a luz para fazer. Porque aqui tu poderia iluminar ele. Daria um jeito, criaria como se essas luminárias estivessem acesas e iluminar o cenário. Mas o efeito aqui é muito mais legal. Eu peguei frames que são particularmente interessantes. Aqui, contraluz também. Não contraluz. Estou na segunda imagem, tá? A terceira imagem que é do Kill Bill. Ou seja, olha o cenário, olha o chão. O chão é um chão reflexivo. Então o chão emenda com a parede, tá vendo? Parece que todo o fundo é uma textura só e contraluz. Não precisa iluminar todo mundo. Eu sei quem é a atriz, no caso, que está ali no primeiro plano, eu sei quais são os seus adversários, mas não está todo mundo iluminado. Tá? É o contraluz sem nenhuma outra luz.
Ó, mesmo esquema. Ah, mas aqui embaixo tem luz. Sim, tem luz porque nós temos isso aqui num contraluz bem grande, que, gente, a luz está aqui, mas o efeito está sendo dado pela fumaça, tá? É mais ou menos o mesmo esquema da cortina. Se tu deixar só a luz, vai aparecer um pouco da luz azul, mas não vai aparecer, aqui vai ficar preto. Então a fumaça por isso que o nublado é tão legal, a cerração é legal, porque isso é anteparo para a luz. A luz bate nele e fica tudo mais azulado, tá vendo? E, obviamente, nós temos um azul aqui que seria, sob certo aspecto, uma linguagem que seria o céu, ou esse ambiente estelar, né? E nós temos digamos assim, o bandidão com a luz vermelha. E aqui a luz branca, o azul, que é o bonzinho contra o malzinho. Tudo entre aspas, tá? No sentido que está sendo proposto. E aqui embaixo, uma base, né, que dá o sinal para nós de onde está ocorrendo com uma luz laranja, que é o contrário da luz azul. Amarelo, laranja, é o contrário da luz azul ou ciano. São cores complementares. Então, esse efeito é um efeito legal. Obviamente, tem um monte de coisa de composição interessante. Das linhas aqui, essas linhas todas, ó. Essas linhas que levam para os dois combatentes, tá vendo? Isso aqui não é de graça. Esses canos levam para onde esses dois combatentes estão. Essa aqui é uma luz mais natural, né? Mas isso aqui está simulando um banho de noite. E a luz trabalha muito com simulação. A gente precisa trabalhar com a ideia de uma luz que vem de lado, mas de lado de cima, como se a luz da lua fosse anulada, tá vendo? Ó? E é uma luz relativamente difusa, né? Tem uma marcação de luz dura e tal, mas ela está trabalhando com a ideia minimamente de difusão, porque está iluminando o cara e a água sob o mesmo aspecto. Mas dá para ver que a luz está vindo daqui, né? Tu enxerga que a luz vem daqui. Por quê? Porque aqui até está mais claro do que aqui, ó. Tá vendo? Então, essa composição aqui, que está iluminando tudo, que é uma luz dura, entre dura e difusa, mas desenha muito bem as suas sombras, é intencional. E é um plongé, porque a gente está olhando de cima para baixo, porque a gente está... A interpretação do ator está acontecendo nesse sentido. Olha essa aqui. Essa aqui tu diria, mas é tudo muito azulado. Na verdade, ele não está tão azulado. O que nós temos de referência de mais amarelo é o próprio anel, né? Então, aqui é uma mexidinha no balanço de branco que faz com que aquilo que era para ser branco fique um pouquinho mais frio, mais azulado, e vai dar mais aspecto de inverno ainda. E aí vai trazer, não tão amarelo esse anel do primeiro plano, como se fosse ouro, mas ainda traz a sensação do anel. E a gente sabe que esse anel é maior que as pessoas. Por quê? Porque a gente está acostumado a enxergar coisas em profundidade de campo. Essa profundidade de campo é o desfoque que se faz lá no fundo. Ou seja, tu até olha para as duas pessoas que estão ali. Né? A gente vai e olha lá para eles. Mas a gente volta para olhar para o anel, porque é onde tem foco, é onde tem aquele brilhozinho, é onde está focado, é onde eu gosto de olhar. Então ali é o lugar que a gente repousa o olhar. Mas a gente não deixa de olhar lá. Né? Ou seja, no frame a gente vai olhar para os dois. Aqui, olha só. Agora vamos falar um pouquinho de comunicação. Isso aqui tem um sentido. Tudo está muito iluminado. Né? Esse filme é um filme de ação, um filme de ficção, né? Mas tem a questão de ser muito claro, muito estourado, muita luz, né? Principalmente nesse frame. Mas esse aqui já está passando mais terror. Eu cheguei a falar mais baixo até. Olha esse aqui, eu falei. Né? Por quê? Porque tem muito menos luz. A luz está bem posicionada. Por que o chapéu dela não está virado ao contrário? Isso vai fazer sombra. A luz está vindo daqui, por isso que levanta o chapéu para cá. E aí a luz entra no rosto. Mas não entra as ganha, né? Entra, ilumina ali, faz os contornos, ilumina a frente do rosto, ilumina a fumaça do cigarro, né? Nesse caso aqui, paralisada nesse frame. Interessante. Olha o fundo. Ou seja, aquela luz que vem daqui tem um chapéu escuro aqui, ó. Olha o chapéu escuro aqui, ó. Aqui está um pouquinho mais claro. Aqui, ó, ele recorta, ó, até tem um contraluz aqui bem pequenininho, ó. E esse fundo aqui, um pouquinho mais escuro. Aqui que eu tô falando de iluminação por zona. Nós vamos chegar lá. Iluminação por zona. Se a mulher está longe do fundo, eu consigo fazer esse jogo. Agora, imagina se essa atriz está perto do fundo. Eu não consigo separar. Então, tu precisa de cenários um pouquinho maiores. Precisa de espaço para tu conseguir fazer essa separação. E também para fazer desfoque. Então, a gente trabalha com a ideia da pouca iluminação e desfoque. Ah, mas isso aqui causa muito mais tensão. Sim, é isso aí mesmo. Essa é a intenção. Tá? Olha isso aqui que bacana. Esse aqui é do Pulp Fiction. Olha que bacana. Os reflexos das luzes que estão fora, correto? O frame foi parado exatamente nesse momento, porque o frame, o reflexo desse neonzinho azul aqui, passa no meio dos olhos ali do John Travolta, né? Passa embaixo do rosto dela, mas passa no meio dos olhos dele. E o mais bacana de tudo, nós temos uma fonte de luz que vem daqui. Percebam que o John Travolta tem um contraluz mais marcado, ó. Por quê? Porque o contraluz dela não chega tão bem.
Mas a luz que chega é uma luz que chega nos dois, e chega bem. Agora imaginem se nesse plano pusesse um rebatedor aqui, ia preencher o rosto aqui da moça, que me fugiu o nome agora, que daqui a pouco eu lembro, você me manda depois, ia preencher, mas o dele não. Então é melhor tu deixar assim, deixa passar a luz, não rebate, porque senão isso aqui não ia ficar tão natural. Então o rebatedor é muito útil, principalmente quando os planos são fechados. Mas a gente tem que cuidar, se desse plano, que aparece os dois, a gente corta para um plano em que um deles fala, até pode usar o rebatedor, mas tem que cuidar para não entrar tanto, porque senão parece outro cenário. Entende? Tem que ser relativamente parecido. Mas essa luz passa por eles com o contraluz. E por que o contraluz é tão marcado? Porque o fundo está escuro. Ah, beleza, olha só. Mesmo o cabelo dela aqui, ó. Eu não estou lembrando o nome, eu estou ficando velho. Não consigo lembrar o nome dessa atriz. Tá? Essa aqui é aquele filme que você sabe o nome que eu me esqueci, e daqui a pouco, O Mundo de... Deu um branco. Jim Carrey. Esse filme é muito legal porque é um próprio cenário construído. E olha só, é uma parede. Ele está subindo na parede para ver o final do mundo dele quando tem o céu. Mas essa parede tem uma escada que fica oculta na maior parte do tempo, porque a luz não está no lugar certo. Agora, quando ele chega perto da escada e descobre, a luz tem que se posicionar para criar o sentido da escada. Então, aquilo que era plano, passou a ter um volume, pelo menos um volume numa parte. Então, essa sacada é muito legal. Essa sacada é muito interessante, porque tu cria a escada, mas dependendo da luz, a escada se oculta, e do ponto de vista, né? Ou seja, o volume aí é construído pela sombra. Luz dura, né? Luz dura, olha a sombra bem definida, olha a sombra bem definida da escada, é luz dura. E a luz branca, não é uma luz trabalhada com cores, não, é uma luz branca. O que tem aí é a composição, o cenário, que é muito interessante. Olha que legal também. Isso é um contraluz. Esse menino poderia estar um pouquinho mais para frente, mas olha, por que ele está parado ali, ou por que a câmera está posicionada ali? Justamente porque vem as montanhas, o morro, que está lindíssimo, com o mar, e essas linhas do mar conduzem para cá. E quando conduzem para cá, o menino não está junto nas montanhas, ele está emoldurado pelas montanhas, ó. Ele está numa área clara para fazer o contraluz dele. Lindo, lindo, né? Mas é um frame pensado. Onde que eu coloco a câmera? Eu não vou sobrepor a cabeça dele às montanhas. Eu vou separar e deixar a cabeça dele para fora. E o cinegrafista, enfim, a posição da câmera tem que ser mais baixa, porque ele já está baixado. Então tem que botar a câmera no chão. Né? Isso aqui são alguns frames que eu achei que são interessantes, que traçam linhas. Nós vamos falar sobre isso na composição, mas traçam linhas sobre os planos feitos no cinema. Cidadão Kane, olha só, tem uma diagonal, duas diagonais bem precisas, e a condução é a construção desses três triângulos. Um triângulo, outro triângulo. E essa condução que nos leva para lá. Mas efetivamente, em termos de luz, olha que legal. Isso aqui tudo é contraluz, ó. Tudo contraluz, ó. Porque senão eu não ia enxergar essas pessoas aqui. Eu estou enxergando sempre linhazinha de cabeça e costa. Linhazinha de cabeça e costa. Ou seja, tu manda a luz de lá para cá e tu consegue criar a textura. Aqueles lá eu não consigo enxergar eles tanto em profundidade, ó. Eles parecem um em cima do outro. Esses aqui não. Por causa da perspectiva e da luz, a gente tem textura, certo? Tecnicamente, e obviamente para criar uma atmosfera um pouco mais densa, enfim, de uma concentração de luz lá no personagem principal. Aqui, do filme Ela, olha só, na verdade aqui tem a posição dele, né? Essa luz é muito mais difusa, tá vendo? De novo, gente, como o filme, o Ela, esse é um filme que trata da questão da tecnologia, mas trata principalmente das questões de sentimento e talvez até de criar um universo mais onírico, mais de sonho, essa atmosfera faz bem. Essa atmosfera nos coloca nessa posição. Então, o que nós temos de luz aqui é uma luz muito mais difusa, né? Não tem nem muito contraluz, né? Percebam que a questão do figurino é presente também, porque aqui ele está com uma blusa laranja, enfim, o salmão, e o coisa de couro ali, marrom, e aí ele está passando por uma paisagem verde, né? Ou seja, que são coisas que se comunicam. Aqui a posição dele é uma posição que ele está ouvindo ela falar com ele, mas está olhando para uma direção que está, entre aspas, vazia, porque tem uma xícara ali, né? Mas abre o espaço para ele olhar. Então, esta linha está demarcada ali. Mas olha a luz é difusa, a luz é toda muito equânime. Tu até poderia fazer isso em filtro de pós, tá? Mas quanto mais tu resolver isso na obtenção, melhor. Tá? Resolve na obtenção, ou facilita o trabalho da pós. Tá? Se tu tem a intenção bem clara. O Harry Potter.
Ele é escuro, né? Ele tem toda uma área sombria, às vezes tem uma coisa muito clara, mas as áreas sombrias. Olha só, nós temos uma fonte de luz bem intensa, né? Mas essa luz está vindo da varinha ali, né? Está vindo daquela varinha. Mas olha bem que a luz efetivamente vem lá de cima, ó, tá vendo? Porque a varinha não consegue iluminar eles, pode até rebater, mas a luz vem de cima do rosto dos dois, ó. Olha a projeção de sombras para baixo, tá vendo? Nos olhos ali e tal. Tem luz de cima vindo na cara de cada um deles. Só que é uma luz bem concentrada, porque aí cria bastante sombra, inclusive nas costas deles, que são os ambientes mais escuros que vem da onde vem essa tensão. Luz dura, né? Essa aqui é tudo luz mais difusa, não está tudo iluminado. Mas esse filme é um filme de terror. Tem, em alguns momentos, ele vai entrar em áreas mais sombrias. Mas aqui está tudo iluminado. Por quê? Porque eu precisava ver tanto a menina do primeiro plano quanto as duas que estão no fundo do corredor. As linhas nos conduzem a elas estão bem no meio. Mas eu enxergo tudo, para que eu possa olhar tudo. Tá vendo? Mas então ele está errado, não. Não, em outros momentos a tensão vai se fazer pelo... Aqui, na linguagem desse momento do filme, precisava que tudo estivesse iluminado, porque o medo já está causado pelas duas gurias lá no fundo, enfim, pela aparição, né? E não especificamente pela luz. Então, é importante que ela apareça. Acho que é isso. Eu tenho mais um lá no final, que na verdade é o primeiro que vocês vão enxergar, que é este aqui, que tem umas linhas muito interessantes. Maravilha, né? Olha, tem uma outra forma geométrica, mas ele tem uma luz efetivamente vindo de um dos lados, o que fica evidenciado pelas sombras que se projetam aqui. Mas isso aqui não está tão escuro. Tá vendo? Isso aqui, se tu criasse um ambiente muito mais escuro, ia ser muito mais pesado. Mas talvez o filme como todo não se proponha a isso, né? Ele se propõe a criar o ambiente no qual o 007 tá preso e iluminar esse cenário, mostrar que é de dia ainda, deixar claro que isso é de dia, com esse cenário que é um pouquinho mais iluminado. Tá? Vou fechar aqui, vou parar a apresentação, devo ter voltado, quer dizer, para mim mesmo, né, para vocês já tá. Basicamente é isso, tá? É muita informação, tá? É muita informação. Eu não vou pedir nada demais para vocês. Eu só vou pedir que vocês identifiquem luzes, seja em frames, seja em fotos, mas identifiquem de onde essas luzes vêm e qual é a característica, se ela é dura ou difusa. Não precisa se preocupar com a cor. Eu quero que vocês vejam direção e metade da natureza. 3 fotos para cada um de vocês. Procurem 3 fotos, identifiquem. Da onde é a direção? Identifiquem, podem descrever. Essa foto, a direção vem da esquerda para a direita, de cima para baixo, e é uma luz difusa. Né? Por que ia falar isso? Não precisa nem botar essa parte. Mas tentar fazer com que vocês identifiquem e me mostrem que estão conseguindo fazer leituras. Porque antes da gente produzir fotos com determinada luz, a gente tem que saber identificá-las, né? E saber como é que... saber ler elas. A gente precisa saber interpretá-las tecnicamente para que a gente possa enxergar, mas enxergar curiosamente, tá? Sugestão que eu dou, que pode ser meio antipático, principalmente se alguém está assistindo um filme com vocês, ou enfim, tá olhando uma série e tal. Para o frame. Que interessante, que bonito. Para. Tá lá no Netflix, ou tá assistindo no videocassete, não. No DVD, para o filme. Eu vou ficar louco contigo. Que merda. Para o filme para olhar a luz. Para o filme. Ou tá vendo no computador, sei lá, dá um print screen, quero ver essa tela. E separa. Porque essas telas em movimento nos confundem com a própria narrativa, nos confundem com os movimentos. Então, pegar frames faz com que a gente analise naquele frame que sentido estava colocado ali. Tá? Essa é a tarefa. Identificar nas fotos direção e metade da natureza. Tá? Nós vamos retomar a natureza porque nós vamos precisar falar de temperatura de cor. É um pouquinho complicado, eu retomo, mas eu vou pegar frames agora, depois com luz e com cor, para a gente saber como é que a cor age, digamos assim, sobre ela. Tá? Eu expliquei para outra turma, eu vou explicar de novo para vocês. Eu estou passando um problema um pouquinho mais difícil, talvez vocês nem tenham chegado nesse momento do vídeo, se chegarem, parabéns. Estou passando por um momento difícil aqui, que meu pai está bem doente, eu tive que vir a Florianópolis, estou aqui com a minha mãe, com meu pai, meus irmãos vieram de fora, nós nos reunimos aqui, e está tudo muito conturbado para mim. Se não é a melhor explicação que eu posso dar agora, eu vou botar um material para vocês, para que vocês possam olhar também. Eu peço desculpas, peço um pouquinho de paciência.
só um tempinho. Graças a Deus ele está muito fraco, mas está se recuperando, né? Está se recuperando do baque que ele tomou. E eu pretendo voltar com um pouco mais de energia, tá? Fiquem bem, se comportem, se cuidem, tá? Se cuidem. Tá? Nós estamos, acho que do meio para o final disso tudo que tá acontecendo. E agora é um horário mais para se cuidar, então, um tempo mais para se cuidar. E logo, logo esse troço vai passar mesmo. E aí, talvez nem tudo volte ao normal, mas pelo menos nós vamos estar com saúde, né? Para poder ficar um pouco mais de tempo junto, tá? Comportem-se, tá? Obedeçam seus pais, suas mães, tá? Tudo de bom, gurizada. Beleza?